Vamos lá, amigos do Legal, indo para então nona aula de 11. Na nona aula de 11 nós vamos ver o quê? Prescrição. Show de bola. O que nós temos então para ver de prescrição? Lembrando, né, a regra geral. Nós temos então a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Muito bom. A bienal, então, eu vou contar de quando? Para contar a prescrição eu preciso do lapso inicial, do ponto inicial, né? O ponto de partida, da onde eu começo a contar a prescrição. Né? Preciso desse ponto de partida. Qual é esse ponto de partida? É o contrato de trabalho. Né? Então, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber quando esse contrato de trabalho cessou, terminou. Não é? Pouco importa a modalidade rescisória, não vamos estudar aqui para a prescrição, não importa o quê? Não importa o estudo da modalidade rescisória que nós já vimos lá. Né? Então, pouco importa a forma que esse contrato foi rescindido, se foi pedido de demissão, se foi justa causa, sem justa causa, não é? Não importa. O que importa? Importa saber o quê? O dia que acabou. Muito bom. Aí, do dia que acabou, eu vou precisar saber agora se eu conto a bienal ou a quinquenal. Então, primeiro eu vou contar qual a bienal. E a bienal eu conto, então, desse ponto de partida. Qual o ponto de partida? Término do contrato de trabalho. Então, assim, quando começou o contrato de trabalho? Não interessa. Interessa o quê? Quando terminou. Então, assim, quando terminou? Dia 10/10 de 2010. Ótimo, terminou no dia 10/10 de 2010. Aí eu vou ter a prescrição bienal começou a ser contada, tá ok? E aí, aonde vai essa prescrição bienal? 2 anos. Então, se terminou dia 10/10 de 2010, eu vou ter até o dia 10/10 de 2012. Para quê? Para entrar com a reclamação trabalhista, tá ok? E o dia que começou o contrato de trabalho? Não importa. Importa o dia que terminou. Terminou quando? 10/10/10, muito bom. Então, eu tenho 2 anos para entrar com essa ação, portanto, posso entrar com essa ação até 10/10 de 2012. Esses 2 anos, então, da prescrição bienal, são projetados para frente. Após o término do contrato de trabalho, você estica 2 anos, é onde você vai alcançar a possibilidade de você entrar com essa ação, tá ok? Tranquilo. Aí, muito bom. Agora eu preciso contar a quinquenal. Para contar a prescrição quinquenal, eu preciso de outra data. Que data? A data do ajuizamento. Né? Então, nós já vimos na bienal que ela parte do término do contrato do trabalho, projetando 2 anos para frente, é o limite que eu tenho para entrar com essa ação. Muito bom. Aí vamos, então, verificar que, para efeito de cálculo, aí, para nós podemos contar a prescrição quinquenal, que o reclamante entrou com a ação, sabe quando? Dia 11/11 de 2011. Vai ficar tudo igual. Então, 10/10 de 2010, acabou o contrato. Ele podia entrar com a ação até o dia 10/10 de 2012. E ele entrou quando? Dia 11/11 de 2011. Muito bom. Aí, o que vai acontecer com a prescrição quinquenal? Ela vai para frente? Não, ela não vai para frente, ela vai para trás. Para fazer o quê? Para buscar o contrato de trabalho do empregado que ficou lá atrás, porque o tempo vai andando para frente. E o contrato de trabalho? O contrato de trabalho ficou lá atrás. Então, a prescrição quinquenal, ela tem que voltar para pegar esse contrato que ficou lá atrás. E volta quanto tempo? 5 anos. Por isso que é prescrição quinquenal. Então, ótimo. Aí, então, ajuizou quando? Ajuizou dia 11/11 de 2011. Ótimo. Vai voltar 5 anos, não vai? Vai. Então, fica como? Vai voltar até quando? 11/11 de 2006, 5 anos. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, nesse caso, nós vamos poder cobrar nos créditos do reclamante do dia 11/11 de 2006 até o dia que ele distribuiu a ação, que efetivamente vai ser até o dia em que foi o último dia do contrato de trabalho, isso dentro da ação. Por quê? Porque o tempo que ele perdeu, que ele deixou passar, do dia que ele acabou o contrato, não é, até ele entrar com a ação, ele não está trabalhando, então aqui ele não vai ter direito. Não é? Isso vai ficar ainda muito mais claro, naturalmente, dentro dos encontros, com casos práticos, não é? E tudo mais. Agora, nesse momento, o que é importante entender, assim, de uma forma preliminar, não é? Nesse momento é importante entender que
Terminado o contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para entrar com a ação. Entrei com a ação? Entrei. Que dia? Não importa. Entrou? Entrou. O que vai acontecer agora? Agora volta 5 anos para trás e eu vou poder discutir dentro do processo esses 5 anos. Tá ok? Muito bom, muito tranquilo, excelente. Aqui mais algumas observações no nosso quadro aqui, que vem trazer o quê? Isso aqui é extremamente importante para o advogado reclamado, hein? A súmula 153. Por quê? Porque no processo do trabalho, lembra que eu falei da simplicidade do processo do trabalho? Então, a simplicidade do processo do trabalho começa e termina na petição inicial. Depois vem a contestação. A contestação, o advogado, aí, o colega, pela reclamada, ele tem que ver o quê? Tudo. Né? Se tem preliminar, né? Se tem exceção de incompetência, se tem, vamos ver, prejudicial de mérito, que é a prescrição bienal, quinquenal. E se tiver, tem que falar agora. E se não falar? Se não falar, complica, hein? Por quê? Porque a súmula 153 do TST diz o quê? Que no processo do trabalho, a prescrição quinquenal tem que ser arguida na via ordinária. Ó. Né? E lá no cível? Ah, meu amigo, lá no cível é lá no cível. Por quê? Porque lá fala em qualquer grau de jurisdição, pouco importa, né? Qualquer grau, instância aí de jurisdição, onde o processo tiver, pode arguir, lá no cível. E aqui? Aqui não. Aqui você tem que falar logo. Por isso que sempre afirmo, petição inicial é o que tem de simplicidade do processo de trabalho, depois esquece. Não é? Que mais também, que as ações que buscam aí reconhecimento de vínculo são imprescritíveis. Poxa vida, o camarada tem 80 anos, e ele quer discutir o contrato dele lá de quando ele ainda era menor. Pode? Perfeitamente. Não tem prescrição, não corre. Tranquilo, então, isso daí. Aqui, a súmula 362, que recentemente foi alterada. Por quê? Porque o STF, no dia 13/11/2014, ele, por meio de julgamento de um recurso extraordinário, acabou com a súmula, o inciso 2 da súmula, então, 362 do TST, que previa o quê? Que previa que a prescrição do FGTS era trintenária. Então, voltando lá no exemplo da Bienal lá, terminou o contrato dia tal, tinha 2 anos para, ainda tem, normal isso, tem 2 anos para entrar com ação, aí entrou. Do dia que você entrasse com ação, o FGTS, os depósitos de FGTS poderiam, se poderiam, é porque não pode mais, poderiam ser cobrados os últimos 30 anos, retroagia 30 anos, não é? Então, do dia que entrasse com ação, só o FGTS, ele não retroagia 5 anos igual aos outros direitos. Né? Por isso que falamos da prescrição quinquenal logo na abertura aqui da 9ª aula. E hoje? Hoje não. O FGTS, ele então retroagiria 30 anos. E hoje? Hoje só 5. Igual a regra geral que nós vimos no começo. Portanto, o FGTS retroage 5 anos como todo e qualquer direito do trabalho. Você tem que estar muito atento aí, mudou essa regra. Não é? E essa decisão, então, ela conta com a data de 13/11/2014. Por que é importante isso? Porque o STF, ele modulou os efeitos. Então, ele deu 5 anos, estendendo os efeitos dessa decisão para 13/11/2019. Isso significa que, em 13/11/2019, retroagindo 30 anos, vai dar 13/11/89. E a decisão foi em 2004. Então, se retroagisse os 30 anos de 2014, ia dar 84. Então, os contratos de trabalho até 84 estariam dentro dos 30 anos, então não contariam com o direito. E o que ele fez, o STF? Ele modulou mais 5 anos. Então, pegar até 89, de 84 até 89. Então, quem tem um contrato de trabalho de 89 para cá, está com o direito garantido dos 30 anos do FGTS, que também vai ser bem difícil. Mas, enfim, foi uma modulação que o STF criou e trouxe essa circunstância. Continuando aqui, não é? Temos essa questão da prescrição lá na execução. Aí há uma divergência entre o TST e o STF. Por quê? Porque a súmula aqui no nosso quadro, a 114 do TST, diz que o quê?
que não se aplica a prescrição intercorrente, que é a prescrição quando lá da execução. Por exemplo, o processo vai para o arquivo, e lá ele fica por mais de 2 anos. O TST entende que não ocorreu a prescrição. E o STF? O STF fala que ocorreu. Né? Então há uma discussão aí. O STF entende que aplica sim, e tem até uma súmula lá do STF, que é a 327, que fala o quê? Que há prescrição intercorrente no processo do trabalho. Aí o que o colega aí que advoga pelo reclamante tem que fazer? Poxa vida, pega seu processo, você está em execução, não está? Está lá em execução. Busca bens, não consegue. E fica naquele negócio, não consegue. Uma hora o processo vai para o arquivo. Foi para o arquivo, o que você tem que fazer? Ou agenda lá, para daqui 1 ano e meio, 1 ano e 7, 8 meses, você pedir o desarquivamento. Para lembrar você lá, anota na tua agenda eletrônica, uma hora vai apitar lá, desarquiva o processo número tal. Aí você vai lá e pede o desarquivamento. Nem paga, não tem nem custo. Vai lá, pede o desarquivamento e já pede a busca de bens, né, da reclamada e dos sócios e tudo mais. Vai lá e pede uma busca de bens. Vai haver o quê? Vai haver uma pesquisa lá da serventia, lá da vara do trabalho, naturalmente, em busca de bens. E quem sabe, nesse meio tempo, o executado lá acaba esquecendo da execução e adquire algum bem no nome dele. Ainda que ele venha alienar dentro desses 2 anos, dá para buscar o bem lá. Não é? E aí o que você faz, advogado reclamante? Fica lá o tempo inteiro no encalço. Não é? Que não é nada difícil. Aí vamos supor, você foi lá e desarquivou, ficou 1 ano e meio, quase 2 anos arquivados, aí você foi, desarquivou, deu vida ao processo, então não operou a prescrição intercorrente. Aí vai lá, buscou bens, buscou, não conseguiu nada. O que vai acontecer com o processo? Volta para o arquivo. Aí passa 1 ano e meio, quase 2 anos, você vai lá e desarquiva e busca bens. Puxa vida, não encontrou nada, volta para o arquivo. Aí vai lá, desarquiva, 1 hora o sócio lá vai esquecer, vai comprar alguma coisa, aí você pega. É experiência própria. Eu já passei por isso, e vale a pena? Ou se vale? Você não tem nenhum trabalho. O único trabalho que nós temos é o quê? Não deixar passar dos 2 anos no arquivo. Pronto, acabou. E vida que segue. Não é? Agora, uma outra questão interessante para concluir, para fechar o raciocínio do estudo, então, da prescrição. Então, uma coisa que muito colega não sabe, aí acaba passando batido. Né? A prescrição, ela interrompe o prazo? Interrompe. Um dos efeitos de você entrar com a ação é o quê? É interromper. Interromper o prazo é diferente de suspender. Por quê? Porque quando interrompe, quando tem a causa que interrompe, você tem o prazo devolvido na integralidade. Então, por exemplo, você tinha 2 anos, né? Nós temos 2 anos para entrar com a ação, não temos? Perfeito. Aí entrou lá no último mês, 1 ano e 11 meses, já ia dar a bienal, aí entrou com a ação. Entrou com a ação. O que aconteceu com o prazo? Interrompeu. O que é interrompeu? Quer dizer que enquanto esse processo estiver tramitando, ele vai estar tramitando, ótimo. Aí uma hora, sei lá, pode arquivar, porque o reclamante não foi, e você entra com uma nova ação. Do dia que cessou esse processo, do dia que arquivou, do dia da decisão que ceifou a vida dele, você vai ter ainda 2 anos para entrar com a ação, porque o prazo estava interrompido, ok? Perfeito. Só que, o que vem sendo aplicado hoje, por conta da celeridade processual, porque senão o processo não vai acabar nunca, a menos que dê lá a prescrição quinquenal. Mas, enfim, o que vem sendo aplicado hoje? O artigo 202 do quê? Do Código Civil. A redação dele é extremamente objetiva, olha só no quadro. 202 do Código Civil. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma única vez, né? Somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á 2 pontos. Então, o Código Civil está falando que a prescrição, que a interrupção do prazo prescricional ocorrerá quantas vezes? 1. Então, você interrompeu a prescrição? Interrompi. Aí eu vou ter mais quanto tempo? 1 vez só, 2 anos. 1 vez só. Portanto, para concluir mais um pouco o raciocínio, está lá no 202 do Código Civil. E aí vem 2 pontos e ele traz as hipóteses. Não é? É claro que se você abrir o seu Código Civil aí, lá no 202, não vai estar escrito reclamação trabalhista. Naturalmente, não vai se regular lá no Código Civil um direito específico do direito do trabalho, senão o direito do trabalho não seria autônomo.
não é? Então, ele está previsto lá no Código Civil a questão da prescrição que se interrompe uma vez só. Mas e por que se aplica aqui? Aplica aqui porque é do contexto trabalhista aceitar a aplicação deste artigo porque se entende que não fere os princípios trabalhistas. Aí você pode entender, mas fere porque prejudica o empregado. Tudo vai ser o que? Discutido, mas que se aplica, se aplica, viu? E nós vamos ver o julgado aqui, que vai bem nesse sentido. Então, para concluir mais ainda o raciocínio, aqui está falando o quê? Que da primeira vez, então, que você distribuiu a sua reclamação trabalhista, você interrompeu o prazo por 2 anos para uma eventual nova, futura distribuição. Então, muito bem. Você poderia, do término do contrato de trabalho, você tem 2 anos para distribuir a sua reclamação trabalhista. Excelente. Terminou o contrato, eu tenho 2 anos para distribuir. Tranquilo. Aí vamos dizer que eu consegui distribuir na data X aqui no meio. Passou 1 ano a distribuir. Ótimo. Quer dizer que está interrompido o prazo para novas distribuições por quanto tempo? 2 anos. Então, eventualmente, aí na sua região, você pode distribuir a reclamação e marcar logo a audiência. Entenderam? Aí marca logo a audiência. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo é complicado. Você distribui uma ação hoje, mas vai marcar lá para o meio do ano que vem, a primeira audiência. Né? E aí? O reclamante não vai. Não é? Poxa vida, você vai entrar de novo? Lógico, vai entrar de novo. E está interrompido por quanto tempo? 2 anos. Então, você distribuiu, vamos supor, hoje, 2000, vamos fazer um exercício aqui para encaixar esse raciocínio. Então, você distribuiu agora em 2015, mês X de 2015, muito bom. Mês 10 de 2015, distribuiu. Até o 10 do 17, ela vai estar o quê? Ela vai estar interrompida a prescrição. Aí marcou a audiência lá para o mês 10 do 16, um exemplo, 10 do 16. E a prescrição está interrompida até 10 do 17. Audiência 10 do 16. Reclamante foi? Não, não foi. Por quê? Não importa. Não foi. Muito bom. Aí eu posso distribuir outra? Posso. Aí passou um pouquinho, eu distribuí no começo do 17, porque já estava no fim do 16, marcou para o começo do distribuí no começo do 17. A prescrição está interrompida até o 10 do 17, porque eu distribuí 10 do 15. Aí marcou a audiência, sei lá, para o mês aí 9 do 17, ou 11 de novembro do 17, não importa. São exemplos assim longe que é para poder entender o Instituto. Aí marcou a audiência lá no final do 17. E agora, a reclamante não foi também na segunda, arquivou. Por quê? Sei lá, ele arrumou outro emprego, mudou, está numa outra região do país, enfim, você não conseguiu e acabou tendo essa situação. E agora, vai dar para distribuir a terceira? Não dá. Por quê? Porque para distribuir a terceira, nós já vimos isso também, numa das aulas lá no começo, que da segunda reclamação para a terceira ocorre o duplo arquivamento. Aí você tem que aguardar 6 meses. Nessa de você aguardar 6 meses de uma audiência que foi no mês, por exemplo, 9 do 17, poxa, 3 meses vai dar lá março do 18, mas a sua prescrição estava interrompida só até o mês 11 do 17. Aliás, mês 10 do 17, que foi 10 do 15 e 10 do 17. Ou seja, perdeu. Por quê? Porque não vai poder distribuir mais, segundo o nosso raciocínio, o nosso quadro aqui. E agora vamos ver isso aplicado no julgado, não é? Olha que bacana. Bacana para reclamada, né? Então, olha só. Arquivamento de reclamação trabalhista anteriormente proposta. Interrupção do prazo prescricional uma única vez. Aplicação subsidiária de que artigo? 202, caput, do Código Civil do Código Civil brasileiro, aí do Código Civil. Ou seja, exatamente o artigo que nós acabamos de ver. E continua. O Código Civil, de aplicação subsidiária ao processo trabalhista, prevê, no artigo 202 caput, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma única vez. Assim, tem-se que o ajuizamento de uma primeira reclamação trabalhista, ainda que arquivada a ação, interrompe a contagem dos prazos prescricionais, tanto da prescrição bienal quanto da quinquenal, uma única vez. Não havendo nova interrupção, porém com ajuizamento de novas ações trabalhistas. Ou seja, exatamente o que eu disse. Você distribuiu outubro do 15.
está interrompido até outubro do 17. Se nesse meio tempo aqui, ó, der para você distribuir várias ações, e inclusive respeitar os 6 meses do arquivamento da segunda para a terceira, do duplo arquivamento, e não chegar lá em 10 do 17, você conseguir distribuir a terceira, a quarta RT, ótimo, pode distribuir à vontade. Eventualmente na sua região, você distribui a ação hoje, marca audiência para o mês que vem. Aí beleza, dá para você distribuir. Agora, no exemplo que eu passei, que é marcado muito longe, aí mais os 6 meses, eventualmente pode chegar lá no prazo final da Bienal e você não conseguir distribuir. Porque a interrupção do prazo de prescrição de 2 anos ocorre uma vez só. Não é porque você distribuiu a segunda que agora interrompe, daqui conta mais 2 anos. Aí depois interrompe lá na frente. Não, interrompe uma vez só. Tá ok? E termina o julgado. É fato que apenas a primeira reclamação trabalhista ajuizada pela parte autora tem o condão, né, tem a possibilidade, tem o efeito de interromper o prazo prescricional. E olha só, recurso do reclamante não provido. O reclamante foi lá, bateu, tentou reverter e não teve jeito. Por quê? Porque a reclamada foi ligeira e soube argumentar que houve o quê? A excelência, que houve a ocorrência do fenômeno da prescrição. Por quê? Porque o reclamante ajuizou aí, sei lá, a terceira ou a quarta, quinta reclamação, e ela já estava prescrita, porque somente a primeira distribuição é que tem a possibilidade de interromper, que tem o fenômeno de interromper por 2 anos o prazo da prescrição. As demais distribuições vão morrer tudo dentro desse prazo aqui, ó. Se conseguir distribuir, muito bem. Se não conseguiu, um forte abraço. E assim a gente terminamos aí o 9º encontro e vamos para o 10º, tá ok? 9 de 11, 10 de 11, 11 de 11, logo nós vamos concluir nosso trabalho. Ok? Até logo.